Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Observem que temos aqui dois triângulos semelhantes, triângulos cujas medidas dos ângulos são congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas. Não importa se um é grande e o outro é pequeno, o importante é que os ângulos internos são congruentes. Esse conceito vai ser muito importante para entendermos as razões trigonométricas. Bom, razões trigonométricas nada mais são do que divisões entre os lados de um triângulo. Se eu pegar o cateto maior do triângulo grande e dividi-lo pela hipotenusa, vou estar calculando uma razão trigonométrica cujo resultado é 0,8. Como nós temos triângulos semelhantes, se nós fizermos a mesma operação com o triângulo de baixo, vamos obter naturalmente o mesmo resultado. Se nós fizermos o cateto menor dividido pela hipotenusa, vamos gerar o resultado 0,6, independente do tamanho do triângulo. Novamente, quem define esse resultado não são as medidas dos lados, e sim as medidas dos ângulos. Numa terceira hipótese, podemos, por exemplo, pegar o cateto maior, dividir pelo cateto menor, e isso vai gerar 1,333, que é uma terceira razão trigonométrica, que seria idêntica se nós fizéssemos a operação com o cateto maior e o cateto menor do triângulo pequeno. Porém, duas coisas precisam ser observadas aqui. A primeira é que essa forma de nomear os catetos não é muito adequada. Cateto maior, cateto menor, nem sempre é possível identificar. Então, nós vamos utilizar uma outra forma de nomear esses catetos. Vamos dar aos ângulos essa responsabilidade de localização em relação ao cateto, já que os ângulos são os grandes responsáveis por essa proporcionalidade. Se eu escolher um dos ângulos e fizer a relação de localização do ângulo em relação ao cateto, fica bem fácil. Observem que, em relação ao ângulo beta, o cateto 4 é o cateto que fica perto, nas adjacências de beta. Portanto, vou poder chamar o cateto 4 de cateto adjacente a beta. Se nós pensarmos no outro cateto, o cateto menor, vamos perceber que ele não está perto do ângulo beta, ele está bem longe, na verdade, do lado oposto. Por isso, nós vamos chamá-lo de cateto oposto ao ângulo beta. Percebam que o ângulo escolhido vai nos ajudar bastante a referenciar os catetos. E dependendo do ângulo, tudo pode mudar. Notem que se o ângulo alfa for o escolhido, o cateto adjacente vai passar a ser o cateto 3. E o cateto oposto será o cateto 4. Portanto, a escolha do ângulo vem em primeiro lugar. A operação que foi feita aqui, essa razão trigonométrica, também deve ter um nome. Assim, nós vamos ter uma melhor organização do pensamento. Se nós utilizarmos o ângulo alfa como referência, podemos dizer que dividimos o cateto oposto pela hipotenusa. A isso chamamos seno do ângulo alfa. Observando o segundo caso, nós temos 3 dividido por 5, nada mais é do que o cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. A isso nós chamamos cosseno de alfa. Uma terceira possibilidade é quando nós pegamos o cateto oposto a alfa e dividimos pelo cateto adjacente, que é o que aconteceu no terceiro caso. Vamos chamar isso de tangente de alfa. Notem que o seno de alfa será cosseno de beta. Se nós utilizarmos beta como referência, esses elementos trocam. Por quê? Porque quando eu pego o cateto oposto, 3, e divido pela hipotenusa, nós teríamos 3 quintos, que é o seno de beta, portanto, o cosseno de alfa. Se nós pegarmos o cateto 4, que é o cateto adjacente a beta,
e dividirmos pela hipotenusa, teremos o cosseno de beta, que nada mais é do que o seno de alfa. Fiquem atentos a isto. Aqui nós temos uma síntese dessas operações que foram feitas. Notem que o seno de um ângulo será sempre o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa. E a tangente, coca, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente a este ângulo. Simplificando, podemos escrever desta forma. Para que servem as razões trigonométricas? Vamos partir daquele primeiro triângulo, que já sabemos as medidas dos lados, 3, 4, 5, para definir uma utilidade para as razões trigonométricas. Bom, quando eu conheço um lado e conheço um ângulo, ou conheço o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo, eu consigo determinar os outros dois lados a partir dessas informações. É bom que vocês observem que quando nós conhecemos dois lados de um triângulo retângulo, não é necessário usar razões trigonométricas, podemos apelar para o teorema de Pitágoras para descobrir o terceiro lado. Porém, aqui isso é inviável. Portanto, vamos utilizar o conceito de razões trigonométricas e a partir das informações que nós temos sobre o seno, o cosseno e a tangente, nós vamos conseguir determinar as medidas x e y deste triângulo. Para isso, temos que observar duas coisas importantíssimas. A primeira, o que eu sei? Eu sei este cateto, que é adjacente a um ângulo, que eu vou determinar como ângulo de referência. Então, o cateto 3 é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E o que eu quero saber? A princípio, eu quero descobrir o valor do x. Vou ignorar o y. Vou apenas determinar o valor de x, uma vez que não é possível determinar os dois valores ao mesmo tempo. E quem é x? X é o cateto que está exatamente do lado oposto ao ângulo alfa. Portanto, eu preciso escolher uma razão trigonométrica que esteja intimamente ligada a essas duas referências, o que eu sei e o que eu quero saber. O que eu sei é o cateto adjacente, o que eu quero saber é o cateto oposto. E só uma razão trigonométrica serve, que é a tangente. É a única que tem esses dois elementos envolvidos. Então, eu vou escrever a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Porém, o enunciado me diz que o resultado dessa operação, tangente de alfa, é 4 sobre 3, ou 1,333, como estava lá no início da explicação. Para nós não termos uma dízima, eu resolvi escrever a fração 4 terços. Portanto, se tangente de alfa pode ser calculado utilizando essa fração, e o resultado tangente de alfa é 4 terços, nós podemos utilizar essa igualdade para descobrir o valor de x, que aqui já está bem evidente. Porém, em geral, nós devemos multiplicar cruzado, usando a propriedade fundamental das proporções, para chegar ao resultado. Nesse caso aqui, já está direto. Nós conseguimos só pela observação determinar que x vale 4. Bem, essa é uma das formas que nós podemos utilizar. Aqui, novamente, eu conheço o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. A partir desse conceito, vou determinar as medidas de x e de y. Eu vou fazer apenas uma para ficar rápido, tá? Bem, o ângulo que eu conheço é o ângulo de 65 graus. Se eu olhar o x, que é o que eu quero saber, ele é o cateto oposto ao ângulo de 65 graus. Então, eu teria que usar uma razão trigonométrica que envolva cateto oposto. O que eu conheço
é a hipotenusa. Portanto, a razão trigonométrica usada tem que ter esses dois elementos envolvidos, cateto oposto e hipotenusa. A gente observa aqui na tabelinha que a única razão trigonométrica que tem esses dois elementos é o seno de alfa. Portanto, vamos escrever seno de alfa, nesse caso aqui 65 graus, podemos até fazer direto, 65 graus, é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. O enunciado nos conta que o seno de 65 graus é 0,91. Portanto, eu posso afirmar que essa fração tem esse resultado. X sobre 9 é igual a 0,91, ou 91 centésimos, como vocês preferirem. Podemos aqui multiplicar cruzado, só para não perdermos o hábito, e 9 vezes 0,91 vai ter o resultado final, 8,19. São resultados muito comuns dentro da trigonometria. Números quebrados, números com raiz, sem problema. Podemos utilizar um processo semelhante para determinar o valor de y, mas isso eu deixo para vocês concluírem. Bom, como vocês viram, o seno, o cosseno e a tangente, quando é necessário, são informados no próprio enunciado. Isso porque nós temos uma tabela de razões trigonométricas, com seno, cosseno e tangente, dos ângulos de 1 até 89 graus. Seria impossível para a grande maioria das pessoas memorizar esses valores. Porém, há 3 ângulos que esses sim, nós precisamos memorizar a tabela de razões trigonométricas relacionada a eles. Isso porque eles são ângulos muito populares, são ângulos que acontecem muito no nosso dia a dia. Há 3 medidas muito usadas nos problemas de trigonometria, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. É fácil e necessário memorizar a tabela de razões trigonométricas relacionadas a eles. Tem algumas musiquinhas na internet que ajudam. Depois eu vou procurar uma e postar para vocês. Bem fácil. Bom, pessoal, aqui nós, ao invés de números com vírgula, como apareceu na questão anterior, nós temos uma formatação um pouco mais sintetizada. Isso facilita a memorização, porque números decimais realmente são mais complicados para a gente guardar. Esses 3 ângulos, eles são muito comuns, porque eles aparecem bastante quando o assunto é diagonal do quadrado, onde surge aqui o ângulo de 45 graus, e surge também o triângulo retângulo. Isso nos leva a crer que as razões trigonométricas podem ser usadas nesse caso. E também, por exemplo, quando aparece o triângulo equilátero, muito popular nos concursos e vestibulares, onde nós, ao traçarmos a altura, dividimos o ângulo de 60 graus em 2 de 30. Lembrando que no triângulo equilátero, obviamente, os 3 ângulos internos, cada um deles tem 60 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre será 180. Como ele é um triângulo equilátero, ele também é equiângulo, ou seja, os 3 ângulos têm as mesmas medidas. Isso tudo é muito conveniente quando há uma elaboração de questões relacionadas ao triângulo equilátero, porque normalmente a pessoa que constrói a questão parte do pressuposto que essas informações são conhecidas de todo mundo. Bom, vamos utilizar as razões trigonométricas em alguns exemplos. Para isso, nós vamos decorar ou ter por perto a tabela de razões trigonométricas desses ângulos que são notáveis, são os ângulos principais que são usados no dia a dia da matemática, e sem nos esquecermos que é preciso ter também essa referência para escolhermos a razão trigonométrica mais adequada a cada caso. Então, observem esse primeiro caso. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus, então teremos que consultar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo aqui na terceira coluna. Temos uma informação que nós precisamos descobrir,
que é a medida do comprimento W, que é exatamente o cateto que fica do lado oposto ao ângulo de 60 graus, e conhecemos a medida da hipotenusa, que é o maior lado, sempre lado oposto ao ângulo reto. Então, como eu quero saber o cateto oposto e eu conheço a hipotenusa, terei que usar a razão seno para determinar a medida do W. Então, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. No enunciado mostra que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Portanto, qualquer que seja W, o resultado dessa fração será a raiz de 3 sobre 2. Como já sabemos o seno, vamos nos aproveitar disso para determinar o valor de W, multiplicando cruzado usando a propriedade fundamental das proporções. Algumas pessoas ficam com um pouco de dificuldade de trabalhar com raízes. Eu costumo dizer o seguinte: trate a raiz como se ela fosse o x. Se você tivesse que multiplicar 18 por x, daria 18x. Portanto, basta você escrever 18 vezes raiz. Você só multiplica a raiz por outra raiz. Você, quando tiver que multiplicar ou dividir com números inteiros, a raiz fica intocada. Aqui você tem 2 vezes w, e esse 2 vai virar denominador do 18. Notem que a raiz faz apenas um papel de figurante, ou seja, nós vamos dividir 18 por 2, vai dar 9, e a raiz de 3 só pode ser dividida por outra raiz. Esse é o resultado final, embora não seja muito simpático. Temos aqui uma outra situação, onde o que nós queremos saber é a medida da hipotenusa, e o que nós conhecemos é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Cateto adjacente, hipotenusa, eu tenho que usar cosseno. É a única razão trigonométrica que envolve esses dois elementos. Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente vê na tabela que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que, aliás, é o seno de 60 graus, né? Bem, podemos afirmar que qualquer que seja x, o resultado dessa fração será raiz de 3 sobre 2. Mas a gente não quer saber o resultado. A gente quer aproveitar essa proporção para determinar o valor de x. Portanto, vamos multiplicar cruzado raiz de 3 vezes x. Não fica muito bonito, mas basta a gente operar como se fosse um número qualquer. 16 vezes 2, 32. Essa raiz pode virar denominador do 32. E esse resultado seria o final se fosse possível ter um número irracional no denominador. Porém, isso não é permitido. Nós precisamos fazer um processo chamado racionalização de denominadores, que implica em multiplicar este denominador por um número que nos ajude a eliminar a raiz. A única forma que a gente pode fazer isso é multiplicá-lo pelo próprio número. Porém, quando eu vou escrever uma fração equivalente, sempre eu tenho que ter o cuidado de multiplicar também o numerador pelo mesmo número. Isso faz com que a fração continue valendo o que valia antes. Portanto, agora nós teremos x é igual a 32 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, vou fazer aqui no cantinho, ó, raiz de 3 vou fazer aqui. É o problema. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado.
E aí, gente, toda vez que você tem uma raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, você consegue tirá-lo da raiz. Portanto, o denominador aqui vai ficar simplesmente 3. Se o 3 fosse divisível, se o 32 fosse divisível por 3, nós poderíamos simplificar. Como não é, nós vamos terminar a nossa conta aqui mesmo. Esse é o resultado final. Temos aqui uma última situação. Há vezes que nós conhecemos os lados, mas queremos saber um ângulo. Novamente, nós vamos utilizar as razões trigonométricas, dessa vez não para descobrir a medida de um lado, mas sim para descobrir a medida de um ângulo. O que eu sei é que o cateto oposto e a hipotenusa estão envolvidos. Cateto oposto e hipotenusa são utilizados na fórmula do seno. Então, eu vou utilizar o seno do meu ângulo y para determinar a medida do ângulo. Cateto oposto a y, que é o cateto de 13 centímetros, dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto de 26 centímetros. Se eu simplificar essa fração, vou obter 1/2. A gente pode observar, consultando a tabela, que o seno de 30 graus é igual a 1/2. Portanto, com isso a gente pode concluir que o ângulo y tem 30 graus. E aqui a gente termina a primeira parte desse conceito que estamos estudando, razões trigonométricas no triângulo retângulo.